Olá, boa noite. Aqui estamos mais uma vez, até com saudades, né, desse encontro, para fazer o estudo de uma lição muito bela do livro Para Uso Diário de Raul Teixeira, que é esse aqui. Muito bom. E o próprio título dele já diz que é para uso diário, é aquele livro de cabeceira que vale a pena a gente ter. Então, foi o Raul Teixeira que escreveu, psicografou através do espírito Joanes. A lição é a 20, evite a lamentação. Antes de nós falarmos sobre o que mais nós fazemos, que é lamentar, né? Tudo que acontece nas nossas vidas sem entender que tudo que acontece é o melhor. É sempre aprendizado, sempre, sempre. Disciplina, aprendizado, educação, e a gente para, né, e olha sempre com um olhar, né, com as lentes escuras. Então, mas antes nós vamos fazer a leitura do meu livro preferido, Transparência, né, que tem o título hoje de Equilíbrio, tudo que nós estamos precisando. E diz assim: falei e descobri que a minha fala causou incompreensão. Seria melhor o silêncio absoluto, mestre? Lembrando que é o mestre, né, Xianmin, conversando com Xianlin, que é o seu discípulo. Então, o mestre responde para o Xianmin, com a fala e o riso conquista-se o bem. O gesto e o silêncio compõem harmonia. Mestre, nascem decepções da fala e do silêncio, e os risos e os gestos nem sempre recebem afeição. Para a compreensão, Xianlin, esses dons precisam nascer disciplinados. Se a tua fala excede, transforma-se no grito que assusta. O riso que se afasta da mansuetude é gargalhada que fere. O silêncio excessivo é insegurança. E os gestos bruscos brotam como agressão. Não cesses a tua fala, mesmo sabendo que o silêncio é necessário e faz parte do amor. Falando, aprendes. Ouvindo, cresces. Sê puro e simples no teu falar, e germinará ao teu redor somente alegria. Essa lição é muito bela, nós vamos ter oportunidade de, no decorrer do nosso estudo, estar tocando em alguns pontos dela. E a lição hoje, então, é do livro Para Uso Diário, né, do livro do Raul Teixeira, que fala, é a lição 20, que fala sobre evite a lamentação. Algo que a gente desconhece, né? É o que a gente ultimamente mais faz, é lamentar. A gente lamenta por tudo, pelo que é bom, pelo que é ruim, se o dia tá bom, se o dia não tá, se tem sol, se tem chuva. A gente tem o hábito de lamentar, é um vício. Por isso que a Xianlin aqui, ele orienta, né, que nós precisamos nos disciplinar. E é isso que está nos faltando, disciplina. E aí, o primeiro parágrafo diz assim: cada dia novo que o Senhor lhe oferta é bênção de incalculável valor na trilha da sua reencarnação. Gente, bênção de incalculável valor. Nós não temos sequer ideia do que representa um dia na nossa existência. E a reencarnação é uma lei de justiça, é uma lei de amor, que nos dá a oportunidade de retornar e refazer e reaprender e aprender tudo o que é necessário para alcançarmos os nossos objetivos. E qual é o nosso objetivo principal? É alcançarmos a perfeição, né? É alçarmos voos em busca da nossa melhoria íntima. Então, você está no mundo com o propósito de progredir, conforme acertou com os seus mentores desencarnados, que o acompanham do invisível.
Então, olha a nossa responsabilidade, o nosso compromisso. O nosso propósito aqui na Terra é o progresso. E é o progresso, não é progresso no geral, mas principalmente o progresso, né, espiritual. São as nossas conquistas do amor, né, da paz, da solidariedade, da fraternidade, todas as virtudes que vão englobar na caridade. Né, e que exatamente isso aí, essa conquista, esse progresso é que vai nos oferecer o nosso passaporte para o mundo espiritual. Porque nós não vamos levar casa, não vamos levar o corpo, nós não vamos levar um quadro, nós não vamos levar nada, nem filho, nem neto, nada, absolutamente nada, a não ser as nossas boas conquistas. São aquelas que vão nos proporcionar chegar até a esses mentores espirituais que são invisíveis e que estão aqui conosco sempre, nos orientando, nos inspirando. E nós às vezes tapamos os ouvidos porque não nos convém ouvir as orientações que eles nos dão. Porque às vezes nós precisamos abrir mão de tudo que a gente gosta, né, dos prazeres do mundo, para poder entender o que eles estão nos orientando, para nós relembrarmos o que nós programamos, às vezes através de um sonho, através de um outdoor, vem lembranças. Tudo é muito conduzido, acompanhado por esses amigos incansáveis do invisível. Então, cada dificuldade, cada problema ou cada luta, invariavelmente representam lições, desafios, para que nutra a própria alma com vigorosos aprendizados. Olha bem o que ele diz aqui. Cada dificuldade, cada problema ou cada luta, invariavelmente representam lições, desafios. E o que nós fazemos com essas lições, desafio, que nutrem a nossa alma, que alimentam a nossa alma? Nós lamentamos, nós ficamos transferindo para Deus, né? Como se Ele tivesse culpa das nossas más escolhas, dos nossos plantios equivocados. Nós plantamos, colhemos, não tem jeito. Se nós plantamos coisas boas, vamos colher coisas boas. Se plantamos coisas ruins, obviamente, né, a lei sendo de causa e efeito, de ação e reação, a gente colhe o que a gente planta, não tem outra saída. Aliás, tem uma saída, que é a lei da reencarnação, que vai nos proporcionar a bênção incalculável de estar na Terra de novo, né, recuperando o tempo perdido. Então isso é muito importante, isso é muito bacana, gente. Nós precisamos aprender a fazer a leitura do céu, espiritualizar as palavras. Nós temos muita mania de tudo trazer para aquilo que nos convém. O que nos convém sempre são coisas que estão no mundo e que fazem com que nós percamos, né, todas as nossas conquistas espirituais, porque ficamos seduzidos pelas coisas, ficamos irritados, né, conflitados. É porque de política, é porque de doença, é porque da pandemia, é porque, né, de perdas. Sabemos que o quanto isso é doloroso, sabemos. Mas nós temos que entender que tudo vai depender de disciplina e de aprendizado e de luz. A luz do conhecimento. Porque se nós não tivermos conhecimento das leis divinas, fica muito complicado realmente quando a gente perde o ente querido. Quando encaramos essa pandemia, que cada dia parece que vem uma novidade para piorar a situação. E aí entra, além da doença, entra a fome. Será por que nós estamos passando por isso? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não é justo? Se Ele é todo poder e bondade, inteligência suprema do universo,
Ele está permitindo que a gente colha o que a gente plantou. Nós plantamos isso. Então, a pandemia, ela vem, o que está acontecendo? Ela está vindo para também nos unir, para também nós termos um olhar de amor ao nosso próximo, de entender que enquanto rolar uma lágrima sequer no nosso irmão, nós não temos como dizer que cumprimos com os nossos deveres na terra, porque nós precisamos enxugar lágrimas, nós precisamos aprender a ouvir as aflições, nós precisamos usar as nossas mãos para trabalhar em prol dos nossos irmãos. E ele continua dizendo assim, cada dificuldade... isso aí nós já lemos. Não há à sua volta um só problema que você não possa resolver, ou um único enigma que não possa decifrar. E sabe por que eles dizem com tanta convicção? Porque eles, os nossos mentores invisíveis, nos ajudaram a programar nossa existência. Então, tudo aquilo que nós colocamos, pontuamos que viveríamos aqui na Terra, para refazer aquilo que fizemos de forma equivocada, para reaprender, para aprender, para ajudar, para contribuir com a humanidade, tudo isso eles nos ajudaram a fazer, a construir. E está aqui, só que nós temos preguiça. É melhor a gente encobrir as nossas dificuldades do que pegar um bom livro e buscar nos informar a respeito das leis divinas. Jesus veio há mais de 2000 anos, nós estamos em 2021, e ele nos ensinou tudo, mas tudo. Então tem a codificação que Allan Kardec fez com tanto carinho, com tanto amor, com tanta dedicação, mas a gente não quer ler. A gente não quer se colocar naquele lugar, né, do que estão ensinando. A gente sempre pega o ensinamento para o outro. Isso aqui é para o meu filho, isso aqui é para o meu marido, isso aqui é para o meu vizinho. E não é assim. Também pode ser, também é. Mas primeiro é para mim, é para nós. Então, não há à sua volta um só problema que você não possa resolver. Nós podemos resolver tudo. Basta a gente querer, basta buscarmos, né, os livros, né, as palestras, os estudos, a própria vida. Vamos olhar para o lado, vamos olhar para frente, vamos olhar para trás, vamos olhar ao nosso redor, vamos ver as dores, vamos refletir sobre a nossa vida. Vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida e nós vamos nos conhecer. Vamos fazer uma incursão que nós vamos nos conhecer. Mas é difícil, porque nós vamos encontrar seres tão perversos, tão maus, que fomos capazes de fazer tantas atrocidades, tantas maldades que hoje nós condenamos. Graças a Deus não fazemos, mas já fizemos. Muito mais do que imaginamos. Então nem é bom pensar. É bom ter certeza de que nada que estamos passando nós não plantamos para as nossas vidas. Isso é importante. Toda pessoa com que se defronte no seu cotidiano, seja na organização familiar ou na mais ampla convivência social, representa um livro novo que você deverá aprender a ler devidamente a fim de extrair os melhores aprendizados de cada convivência. Mas aí a gente vai convivendo com pessoas, vamos começar pelo nosso lar, né? Que é o nosso cadinho, onde nós temos um compromisso maior. Então, a gente convive com os nossos e ao invés de aproveitarmos essa convivência para escrever um livro novo, né, no sentido de fazer conquistas novas, observar as dificuldades, né, ver como que eu posso ajudar essas pessoas a passarem
suas dificuldades, pelos seus conflitos, pelos seus desafios, lutar junto com aquelas pessoas, buscar recursos, ferramentas, a medicina da terra, a medicina do céu, para aprender e ler. Ler. Ler o que, Verônica? Ler a alma do outro. Ler a atitude que o outro está tendo. Né? A minha atitude perante o outro, perante o meu filho, a minha filha, meu marido, minha esposa. Analisar, eu falei certo? Será que eu fiz aqui, ó, o que na lição preparatória diz? Se a tua fala excede, transforma-se no grito que assusta. Eu conversei, eu falei, ou eu gritei, eu assustei, eu afugentei aquelas pessoas que mais precisam de mim. E eu tô falando isso pra mim. Que às vezes eu tenho até vergonha, porque eu me pego fazendo isso. O riso que se afasta da mansietude é gargalhada que fere. Então, a leitura que o outro faz nem sempre é errada, não. A gente dá aquela gargalhada, né, para ferir mesmo, para tocar lá na feridinha dele, achando que isso é bom para ele. Isso é vingança. Isso é uma postura de vingança. Isso é uma atitude de desamor. O silêncio excessivo é indiferença. A mãe sempre dizia assim, a indiferença mata até capim. E é mesmo. Quando a gente está falando com o outro e o outro não está nem aí pra gente. Quando a gente está precisando, né, da compreensão, da atenção, da solidariedade, de um olhar, de um sorriso. E a gente se faz de arrogante, porque somos arrogantes, orgulhosos, vaidosos. Isso é indiferença. Se mata capim, imagina a nossa alma. Todos nós já sentimos a indiferença de alguém. Não é bom, não é fácil. Deixa marcas enormes dentro da gente. E que se não é a doutrina espírita para nos ensinar a perdoar e amar, essa ferida tende a crescer e nos dificultar a caminhada. E aí ele ainda diz assim, os gestos bruscos, né, brotam como agressão. Então nós não temos noção, nosso corpo fala. Tudo em nós fala, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com como a gente fala, como a gente sorri, como é que é o nosso silêncio, como é que os nossos gestos estão dizendo o que para o outro. Muito cuidado, vamos parar para pensar nisso e vamos tentar mudar de hoje em diante. Dessa maneira, ele fala aqui, dessa maneira, meus irmãos, evite estar se lamentando acerca dos acontecimentos da sua estrada terrena. Você já sabe onde eles deverão conduzi-lo. Você deve admitir que o próprio indivíduo é responsável, consciente ou inconscientemente, por tudo. Por tudo o que se desdobra em seu caminho terrestre. É a lei do merecimento em plena ação, exigindo trabalho transformador para a vida. Vou ler só esse pedacinho aqui. Tudo que se desdobra em seu caminho terrestre, tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você transmite para o outro, é a lei, você vai receber tudo isso em troca. Na lei do merecimento em plena ação. E se forem ações positivas, maravilha. É a lei do merecimento em ação, trazendo para a gente saúde, paz, amor, né? Solidariedade, sorrisos, abraços.
saúde. O inverso também é verdadeiro. Se eu lanço para o outro pensamentos negativos, se eu dou aquele sorriso, né, que transmite o outro uma gargalhada, uma ironia, um deboche, se os meus gestos transparecem agressões, se o meu silêncio excessivo, né, demonstra indiferença, que diz assim, quem cala consente, né? Então nós temos que entender se o nosso silêncio está sendo um tempo para aguardar o outro se acalmar e depois a gente conversar, ou se o nosso silêncio é uma forma de atingir, de ferir, de levar essa indiferença aos corações aflitos e sobrecarregados, que são os nossos. Então, como que nós vamos, quando ele fala que é a lei do merecimento em plena ação, exigindo, o que exige de nós essa lei de merecimento? O trabalho transformador para a vida. Não tem outro jeito. Nós queremos que tudo seja assim. Olha aí, tem quase 2 anos, 1 ano e meio que nós estamos com essa pandemia, a ciência, né, se matando, a medicina, os médicos, os enfermeiros incansáveis. Mas eles estão num processo, num trabalho transformador. Tudo bem. Se fosse tão simples, Deus já tinha mandado a receita da vacina. Mas aqui, ó, é a lei do merecimento em plena ação. O nosso merecimento em relação a essa pandemia é passar por essas tormentas. Difícil pensar assim, né? Para a gente entender essa situação, só estudando, só lendo o Evangelho, lendo o Livro dos Espíritos, lendo o Livro dos Médiuns, lendo a Obras Póstumas, o Céu e o Inferno, lendo a Bíblia, lê o seu livro, o livro da sua escola religiosa. Somente assim, para nós entendermos o porquê de estarmos passando por tantas dificuldades, que nos parece cada dia pior, porque cada dia está exigindo mais o quê? O trabalho de transformação. Mas a gente não quer fazer, a gente tem preguiça, de ler, a gente tem preguiça de nos conter, não falar na hora, né? Porque sabemos que estamos irritados, nervosos, vamos agredir. É parar esse homem velho que está dentro de nós, parar de sermos animalizados e fazermos a empatia. O que o outro quer ouvir? O que eu quero ouvir? O que eu quero ouvir, o que eu quero ver, o que eu quero sentir, é o que eu tenho que passar para o outro. E nós não somos o Gandhi ainda, né? Que lá na estação de trem, quando ele subiu no trem, ele deixou o pé do chinelo dele cair, um pé do chinelo dele cair. Imediatamente ele pegou o outro e jogou. E caiu juntinho com o outro. E o discípulo dele pergunta, mas Gandhi, por que você fez isso? Jogou o pé de chinelo fora. Ele simplesmente falou, de que vai me adiantar um pé de chinelo? É melhor cobrir, calçar os 2 pés que vão achar o chinelo. Mas nós não somos rápidos no gatilho ainda, porque nós não exercitamos. Nós não exercitamos. Nós não nos disciplinamos. Esse é o grande problema. Nós deixamos sempre para depois. Olha que nós estamos em isolamento, nós estamos em casa. Não tem nada para fazer? Vai ler um bom livro. Vai ouvir uma boa palestra. Vai fazer uma meditação. Vai refletir sobre você. Tenta se conhecer. O que Sócrates falou? Homem, conhece-te a ti mesmo. O que Santo Agostinho nos ensinou? À noite, rever o nosso dia e pontuar aquilo que nós fomos infelizes e tentar acertar no dia seguinte. Óbvio que nós ainda vamos fracassar bastante, mas nós vamos ter a consciência tranquila de que nós entendemos os sinais dos céus.
que nós percebemos o quanto fomos injustos e vamos tentar de novo. E esse tentar de novo que é o trabalho transformador. Nada mais que isso. E é muito gratificante a gente saber que Jesus é muito paciente. Nós não somos, por isso que a gente não entende a paciência dele. Ele está esperando, ó. E continua esperando e vai continuar esperando por todos nós. E quando aquela ovelha desgarra, o que ele faz? Ele vai lá e busca. Quantas vezes Jesus vai ter que nos buscar para nós sermos felizes, para nós aprendermos a lição? Quantas vezes ele vai ter que permitir que passemos, né, por situações dolorosas? Porque somos somos irmãos rebeldes, filhos rebeldes. Nós não queremos, nós queremos, o bem bom. Nós queremos aproveitar a vida. Só que a vida que nós temos que aproveitar é a vida do Espírito. Não é a vida do mundo. É óbvio que quando a gente fala assim, a gente não está dizendo que a gente não pode passear, que a gente não pode se divertir. Podemos e devemos, isso é bom. A espiritualidade diz, vai caminhar na praia, vai botar o pé no chão, abraça uma árvore, pega um sol que faz bem no horário certo, conviva com as pessoas, converse, ajude, leve o pão de cada dia para alguém que está passando fome. Isso é conviver, isso é viver. Não, mas para a gente viver é o quê? É ficar o dia inteiro torrando no sol. Viver pra gente é ficar viajando, conhecer N lugares, gastar tudo que a gente tem direito, sem lembrar que tem muitas mesas vazias, muito estômago vazio, muitas crianças sofrendo, né? Então, o que nós queremos é aproveitar a vida da forma que a gente quer e não da forma que é bom pra gente. E aí ele continua dizendo assim: evita, assim, sintonizar com as mentes desalentadoras, especializadas em serviciar. O que é serviciar mesmo, hein? É atormentar, é bater, é maltratar, é ferir. Essas mentes serviciadas, aquelas que vai nos induzindo. Ah, faz isso mesmo, né? Ah, é tão bom estar hoje com um, amanhã com o outro, né? Nós estamos aqui no mundo para aproveitar, porque daqui a pouquinho está morrendo. Faz sexo mesmo, qualquer um. E nós ainda não somos Maria de Magdala, né? E ela veio nos ensinar, Jesus mostrou que ela era uma dama, uma prostituta da sociedade, lindíssima, uma mulher belíssima. E ela recebia os grandes, os poderosos, os reis, que se apaixonavam pela beleza e pela sedução dela. E em cada momento, em cada término de convivência, de relacionamento, ela entrava aos prantos, ela entrava em depressão, até que ela soube de Jesus. E ela foi ao encontro dele. E aí ela descobriu o verdadeiro sentido da palavra amor. Amor é troca de energia, sim. Mas uma energia que nos preenche, que nos alimenta a alma. O sexo preenche porque é necessário, porque nós precisamos multiplicar, né? E naquele momento, se nós fizermos boa escolha, vai ser um momento muito prazeroso. Mas nós não podemos colocar a nossa vida conjugal, né, na dependência do sexo. Que vai ter um momento que o mais importante não vai ser o sexo. Vai ser estar encostadinha com a cabeça no ombro do nosso companheiro. Vai ser caminhar junto com ele. É ouvi-lo, compreendê-lo, cuidar dele. Não é assim? Eu penso assim. Eu já estou na fase de pensar assim.
E não é porque agora eu tô com mais idade, não. Ó, já tem tempo que eu vivo as experiências e percebi. Né? Uma vez passeando em plena Praça Santos Penha, eu lembrei agora da mamãe. E eu vi aqueles casaizinhos abraçadinhos e falava para a mamãe assim: mamãe, quando eu tiver grande, eu quero namorar, eu quero casar e ficar assim, né? Abraçadinho, né? Cheio de carinho com aquela pessoa que eu vou escolher. E a mamãe falava, ela nunca teve papa na língua mesmo, e mesmo a gente jovenzinha, pequenininha, ela dizia: minha filha, não se iluda. Porque às vezes atrás desse carinho, dessa atenção, existe uma pessoa grosseira que está vivendo apenas de aparência, está mostrando na rua o que não é em casa. E nós sabemos que isso acontece. Na sociedade, tudo é muito lindo, né? A gente vai com a roupa mais bonita, tudo maravilhoso, nos tratamos, nos beijamos, nos abraçamos para mostrar para o outro o quanto nós somos felizes. Mas no cadinho, na nossa casa, nessas quatro paredes, né? Aí a gente tem que refletir se realmente isso é amor. E aí Maria de Magdala encontrou o amor. E ela abriu mão de tudo, das joias, da riqueza, de tudo, para seguir o mestre. E quando o mestre desencarnou, o que Maria fez? Os discípulos não quiseram ficar com Maria, não, porque eles tinham medo de cair em tentação, porque ela era uma mulher muito linda, muito sedutora, mas ela já não estava mais nesse patamar de sedução, mas de amar como Jesus nos amou. E aí ela foi cuidar dos leprosos. E ela desencarna cuidando dos leprosos, tendo a lepra e recebida pelo Mestre Jesus. Não é pouca coisa não, né, gente? Não é pouca coisa não. Mas para isso a gente tem que estudar. Para isso a gente tem que entender o porquê de estarmos aqui. Continuando. Nós estávamos lendo: evita assim sintonizar com as mentes desavisadas, especializadas em serviciar, né? Os incautos, quer dizer, são aqueles desprevenidos. Nós somos desprevenidos, invigilantes. Nós somos descuidados. A nossa mente fica muito vazia, fica prestando atenção em coisas que não é bom pra gente, e aí a gente cai nessas esparrelas, né? E a vergastar, quer dizer, açoitar, bater, os choramingões com o látego. Eu tive que usar muito dicionário nesse parágrafo aqui, porque são palavras muito difíceis. Para isso é importante a gente saber, mas de começar a usar, porque a espiritualidade precisa passar informações novas para a gente, mas o nosso vocabulário é muito pequeno. Então nós temos que saber o látego. O que é látego? O chicote. Então, esses incautos, que são os desprevenidos, esses que nos serviciam, que fazem a nossa mente, a lavagem cerebral, que nos torturam, que nos ferem, né? Os choramingões com o látego do desespero, da desesperança, do desânimo, destilando sua nociva, né? Maléfico, inspiração que o fará ver tudo piorando sempre, enxergando tudo sempre com lentes escuras, com poucas chances de louvar a luz solar. Então, quando nós nos permitimos ser envolvidos por essas mentes desavisadas, por esses espíritos que não querem ver a gente no caminho do bem, né? Que vão açoitar a nossa mente, vão encharcar a nossa mente, vão nos chicotear mentalmente, para que a gente permaneça lamentando, né? Permaneça sem esperança, permaneça enxergando a vida com lentes escuras. A gente vai continuar, né, no mesmo patamar da reclamação. Nós não vamos adiante. Aquele progresso que nós estamos destinados do trabalho transformador vai ficar para trás, porque nós vamos estar dando mais atenção a esses irmãos que querem nos ver lá
no fundo da fossa do que pensar no nosso progresso espiritual. Então ele continua dizendo aqui, piorando e enxergando tudo sempre com as lentes, já lemos, né? Busque alicerçar sua vida na alegria de viver e na esperança, na certeza de que não há mal que dure sempre, posto que Deus a tudo conduz e vela por todos os filhos nas variadas situações do planeta Terra. E esse serve para o nosso momento agora. Tudo isso que nós estamos passando, não há mal que sempre dure, vai passar. Um dia, uma hora vai passar, vai demorar, vai. Porque nós precisamos começar a nossa transformação. Nós precisamos entender por que nós estamos passando isso. Entender que não é Deus que está dormindo, não, somos nós. Então, evite a lamentação, uma vez que ela em nada lhe auxiliará. Não diminuirá o peso da sua cruz, nem dispersará as nuvens que estejam toldando, né, encobrindo, porventura, os seus horizontes. A gente não consegue enxergar uma luz no fundo do túnel. O nosso horizonte é sempre muito cheio de trevas, de desânimo, de desesperança. Vamos parar com isso. Chega. Precisamos... Será que não cansamos ainda não de sermos infelizes? De amanhecermos reclamando e deitarmos reclamando? Mesmo quando tudo lhe pareça em rota de dificuldade ou em vagas de perturbação, persevere trabalhando, fortaleça sua confiança no poder do bem e na ação da luz, até que surja o dia novo e brilhante, a lhe demonstrar que a cada dia tudo se renova sob o olhar de Deus e você também. Gente, esse minuto que acabou de passar nunca mais vai ser igual a esse. Já passou. E se nós começarmos esse trabalho transformador, cada dia vai ser um dia melhor para cada um de nós. E nós seremos cada dia instrumentos úteis nas mãos dos nossos amigos espirituais para enxugar lágrimas, para ajudar e para percebermos como é bom, gente, acudir o outro. É muito melhor a gente dar do que receber. É dando que se recebe, porque a gente recebe do alto. E por isso é a alegria de poder levar uma cesta básica, de levar um medicamento, de ligar e dizer palavras de conforto, de amor, mandar uma mensagem positiva e de otimismo. Isso é que alimenta a nossa alma. Isso é que nos transforma em instrumentos úteis na mão de Deus. E para finalizar, nesse final da lição diz assim, meditação. A quem então há de o homem responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo? E aí está aqui, ó, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. E nós vamos encerrar, que já passou bastante, vai ser a nossa prece. Que a gente possa aproveitar esse dizer, né? A quem então há de o homem responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo? Né? Tá aqui no Evangelho. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria, distração, abandono.
Então, o que realmente nos conduz às aflições é o fato de nós não estarmos preocupados com a nossa transformação espiritual. Que Jesus possa nos envolver, que Jesus possa continuar nos dando essas oportunidades, óbvio que Ele está dando, mas que acima de tudo nós queiramos, sejamos receptivos para receber essa luz que emana dele, porque ele é filho do Criador tanto quanto nós. E com isso significa que nós temos o DNA de Deus. Sabe o que isso representa? DNA de Deus. Então é isso. Que a paz do Divino Mestre possa nos envolver e nos abençoar e nos fortalecer hoje, agora e sempre. Um beijo a todos.